Bom dia a todos. Cláudia, obrigado pelo convite. Eu adoro participar desses eventos, porque a gente precisa sempre aprender mais. Tenho empatia pelas falas das mães que aqui estiveram. Eu sei o quanto é difícil a gente encontrar respaldo, apoio, caminhos para solucionar os problemas que nós temos em família, né? E aqui eu quero deixar uma palavra de que, no meu entendimento, a sociedade evolui. A sociedade está evoluindo, nós temos mais consciência de que a sociedade precisa, de fato, entender, ter o conhecimento e aí tornarmos, de fato, uma sociedade inclusiva. O caminho ainda é muito longo, o caminho ainda é muito árduo, mas isso que é feito aqui, unindo pessoas, unindo profissionais, sociedade civil, poder público, esse é o caminho em que a gente vai um dia ouvir pessoas aqui subir no palco e dizer: olha, estamos de fato resolvendo problemas da sociedade. Então, fico feliz de estar aqui, aprendendo um pouco mais e saber que tem pessoas aqui lutando por uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais acolhedora, inclusiva de fato. O poder público tem obrigações, tem deveres e cabem a nós, como cidadãos também, de cobrar isso do poder público e, ao mesmo passo, acolher os conselhos, acolher as entidades que fazem um trabalho tão grandioso e que tiram o peso, muitas vezes, das costas do poder público, e muitas vezes o poder público não reconhece. Então, é necessário a união de todos nós enquanto pessoas e cidadãos. Muito obrigado. Cláudia, espero que você continue sempre essa pessoa aguerrida, briguenta, né? Porque é assim que a gente se sente impulsionados a resolver de fato as questões que a cidade tem e que precisa resolver. Muito obrigado aí pela oportunidade. Vereador André Amaral. Olá, bom dia a todos. Luco, Agil, Luciano, obrigado pela brilhante palestra aí. Cláudio, parabéns pela organização, todos os conselheiros. Onde estão os conselheiros do Conselho Municipal de Educação e Deficiência? Parabéns a vocês, né, pelo brilhante trabalho até aqui, né? Quero cumprimentar também a Renata da CISA, o presidente do Conselho de Saúde também aqui, né? Gente, eu penso que, como já foi dito aqui, é fundamental esse diálogo. Eu estou lá na Câmara faz 6 anos. Em 2019, eu me lembro que, conto uma história rápida aqui, chegou o pessoal para bater na porta do gabinete lá pedindo doação de milho de pipoca para a gente fazer um evento sobre conscientização do autismo. E ele falou: não, esse é o papel dos vereadores. Eu falei: não é o papel dos vereadores fazer doação de milho de pipoca. O papel dos vereadores é analisar a política pública que está sendo executada, colocar 17 vereadores com 3 assessores cada um, colocar os assessores para trabalhar, em diálogo com a sociedade civil, com a população, estudar com a ajuda dos especialistas o que pode ser melhorado, o que não está sendo cumprido dentro da política existente, e melhorá-la, né? E eu não tinha nenhuma pessoa assim, próxima a mim que tinha deficiência, mas eu abracei aquela causa ali naquele momento e falei: olha, vamos lá fazer o evento da conscientização, mas depois nós vamos fazer algum evento para que a gente pudesse entender mais a fundo aquilo que está acontecendo. Eu chamei a Renata, eu lembro que a Renata foi uma que na reunião falou assim: esse negócio não vai dar certo, né? A Renata, estava o pessoal da PAI também, e a ideia era trazer um grupo de São Paulo, e aí eu falo aqui para, esqueci, uma empresa de São Paulo que eu havia conhecido num curso, que a Clara fez outro dia também, que é citada lá, a Especialisterne Brasil. A Especialisterne Brasil atua na minha área, eu sou analista de sistemas, de formação, e ela atua com formação de pessoas que têm autismo nos seus variados graus, né, ou outras deficiências neurológicas, né,
leves, para incluí-las no mercado de trabalho a partir das características que as diferem das pessoas normais, ditas normais, porque tem uma atenção ao detalhe que é muito mais perceptível, como foi apresentado aqui pela doutora, e que acabam sendo um diferencial para algumas áreas, como a área de tecnologia, por exemplo, para um teste de software. Para você ver um erro naquele aplicativo, a pessoa é especialista naquilo. Então é uma empresa que surgiu na Dinamarca, um pai de um menino autista que decorou dicionários, atlas, número de população, percebeu aquela atenção aos detalhes do filho, e nós trouxemos esse grupo para dar essa palestra aqui. E quando a gente reuniu as instituições, eu falei, não adianta a gente fazer só inclusão no mercado de trabalho se a gente não entender aquilo que está acontecendo na base também. E aí foi onde a Renata falou, não vai dar certo, André. A gente precisa sonhar lá na frente, mas a gente tem muitas coisas antes que a gente não está vivendo ainda. Nós estávamos naquele momento da Adeso, acho que era o nome da empresa, que fornecia os cuidadores, uma empresa que baixou o preço da licitação e acabou sendo um trauma para muitos pais de criança autista na rede municipal, porque colocavam, às vezes, cuidadores que não tinham a menor competência de qualificação para acompanhar as crianças. Então, os pais lidavam com as crianças, depois pediam para sair, né? Então, gerou um trauma muito grande. Então, nós acompanhamos aquilo, mas o professor Zeno foi até lá, junto com a Secretaria de Educação, que estava montando o núcleo de atendimento de educação especializada, e nós começamos a identificar que muito havia por fazer ainda aqui. Ali em 2019, foi quando você me envolveu, eu descobri que em 2016 havia vindo uma verba estadual para a construção da sala de recurso estadual para vários municípios, e Valinhos foi um dos únicos municípios que devolveu a verba, porque não teve competência, infelizmente, dentro de todos os processos que às vezes pesam ali sobre quem estava fazendo ali, mas devolveu o recurso, não fez a sala de recurso especial. A Ana Angélica tentando fazer junto com o pessoal da educação, e agora, graças a Deus, saiu essas salas que estão sendo realmente um grande benefício para todos os pais de crianças que precisam desse recurso. E, recentemente, eu quero aqui parabenizar, na pessoa da Cláudia, todo o conselho que tem vindo com muita força e com muitas propostas, realmente com muita seriedade, fazendo não somente, deixa eu dizer assim, uma militância ideológica, né? Precisamos incluir, né, mais inclusão. Isso não adianta, isso é importante também para chamar a atenção, mas o que resolve é quando alguém abraça a causa, coloca o processo debaixo do braço e vai lá bater de porta em porta, e isso a Cláudia, junto com os conselheiros, fazem muito bem, e é isso que dá fruto. A Cláudia esteve até a Câmara também, eu digo que ela presenteou Valinhos com um projeto de lei, a partir do trabalho que a gente está fazendo. Nós criamos no ano passado a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, então ela ofereceu a mim um projeto de lei fruto de um trabalho dela também, e basicamente um projeto de lei que já está tramitando na Câmara, ele visa tornar obrigatório aqui no município de Valinhos a aplicação do protocolo estadual de diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, né, e a intervenção precoce para crianças até 36 meses de idade. Estamos lá fazendo as tratativas junto à Comissão de Justiça e Redação, porque o jurídico da casa deu um parecer de inconstitucionalidade por trazer obrigações ao Executivo, que não compete à Câmara, às vezes, trazer essas obrigações. Estamos fazendo alguns ajustes para que seja, se possível, aprovado neste ano ainda. E aqui eu já conversei com a Cláudia, conversei com a Renata também, da maior preocupação em relação a essa questão. Qual é a preocupação? Eu não acredito que a lei ela deva nascer e deva ser engavetada, né? Porque o protocolo estadual já era para estar sendo cumprido. Como é que nós fazemos para, e aqui digo também, tem muitos servidores aqui, né? Quem é servidor municipal aqui? Né? Tem da educação, da saúde, da assistência, né? Tudo isso que nós estamos vendo aqui, que vocês vivem também, eu tenho certeza que já conversei com muitos também, nós estamos vivendo uma novidade. Eu ouvi outro dia uma entrevista da doutora na Rádio Valinhos, e ela dizia que há alguns anos atrás era um autista para cada 10 milhões, 10 mil.
né? Agora vamos para 44. Os professores que foram formados e que atuam no município não tiveram nenhuma aula de educação inclusiva, né? Muitos deles, né? Alguns hoje estão tendo uma aula de educação inclusiva, né? Então, é realmente uma novidade. O Estatuto de Direitos da Pessoa com Deficiência também é novo em relação a tudo que a gente está vivendo. Então, o próprio serviço público ele é afetado, de algum modo, com as mudanças legais e com a forma com que também tem que administrar essas situações novas, às vezes, e muitas vezes, sem um preparo devido de capacitação para enfrentar aquela situação nova. Então, uma vez aprovado o projeto de lei, Cláudio, e aqui tendo a possibilidade de conversar com o servidor de diversas áreas, o vice-prefeito aqui, o secretário, é fundamental que nós separemos, e faremos isso, né, uma reserva orçamentária para a capacitação dos profissionais das diversas áreas com aquilo que há de mais moderno, porque nem todo mundo teve a oportunidade de fazer uma especialização, e nem todos os professores, por mais que tenham a possibilidade de estudar, vão ter a oportunidade de se especializarem nessa mesma área, e todos eles talvez vão lidar com a mesma dificuldade, com o mesmo desafio da inclusão, porque é um desafio até para os pais, né, também para as crianças. Então estamos trabalhando em conjunto, a Câmara está à disposição, nós apresentamos na Lei Orçamentária Anual uma emenda também para destinar ao Conselho, aqui eu digo por indicação da própria Secretaria de Assistência Social, nós destinamos R$1 milhão para tentar tirar do papel um censo. É uma lei de 2018 que nós aprovamos na Câmara, de autoria do vereador Israel Scupenaro, que foi emendada pelo vereador André Melcher, que é o marido da Cláudia, que passou por lá, é vereador suplente, né, passou por lá, fez uma emenda à lei que estabelece a obrigatoriedade de nós fazermos um censo das pessoas com deficiência. Só que essa lei não sai do papel. O Conselho tem feito uma série de trabalhos, uma série de atividades para sair do papel e às vezes se depara com essa questão de que nós não temos recurso. Então nós apresentamos uma emenda de R$1 milhão, precisamos continuar fazendo esse trabalho político, porque nós imaginamos que o censo é aquilo que nós vamos ter de mais próximo da realidade em relação à quantidade de pessoas que de fato precisam de atendimento especial. Isso vai ser destinado numa rubrica para o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, deve ser aprovado agora no mês que vem, creio que não vai ter nenhum impedimento, e depois ser construído esse processo para que seja a Prefeitura até tenha a possibilidade, através do Conselho, de contratar uma empresa para que possa ser apoio também para a realização desse censo e tendo uma maior visibilidade dos números reais que nós temos mapeados, porque sempre foi também... esse é um trave, né, Cláudia? Por que é que não se tem um serviço de saúde lá para, como a Ana Paula falou, né? A CESO trabalha desde 2017 tentando isso, né? Por quê? Porque não tem mapeamento. A fila não bate com a fila da saúde. Então, nós acreditamos que o censo é um passo importante para que nós tenhamos depois outras conquistas. Parabéns a todos, obrigado, Cláudia, falei demais aqui, né? Mas de fato estamos na Câmara lá para somar todo o trabalho e desejo sucesso. Eu não sei, pelo que eu entendi aqui, você não vai ser mais presidente do Conselho, é isso? Né? Na verdade terminou a nossa gestão, então agora a gente, na primeira reunião, vai ser eleita então uma nova diretoria. Na nossa lei atual, ela não tem aquela questão de fica 2 anos com o poder público, 2 anos com a sociedade civil. Então, no Conselho da Pessoa com Deficiência não tem isso. Então, a gente vai esperar para poder saber se vai ter candidatos ou não e como que vai funcionar. Até, aproveitando essa deixa, é um outro ponto que acaba sendo, de certa forma, curioso, vamos dizer assim, mas as pessoas não têm interesse em participar do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E quando a gente chegou para compor a atual diretoria, ninguém queria. Ninguém queria. Quem vai ser? Todos os conselhos, São Paulo? Ninguém quer. Então o negócio foi meio por pressão, assim, sabe? Ai, vai você. Eu lembro até que a Teresita falou pra mim, vai você de presidente, Cláudia, porque você é democrática. Aí eu falei, eu não sei nem o que eu tenho que fazer. E ali eu fui, né? E até a doutora Raquel, que também está aqui, quando eu fui indicada, ela era presidente da OAB de Valinhos,
E a gente também teve isso, né, Raquel? Quem vai representar a OAB no conselho? Ninguém queria. E aí eu fazia parte da diretoria, vai você. Então, a gente, na verdade, né, que eram os diretores, acabava cada hora um indo. Então a gente tem esse fato, de certa forma, curioso, de ninguém quer. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Se alguém quiser, eu vou dar todo o meu apoio para que a gente tenha, né? Embora a minha diretoria tenha sido curta aí, ou minha presidência, eu vou dar todo o apoio para que a gente tenha outro presidente. Porém, se ninguém quiser, estou eu lá de novo, erguendo minha mãozinha, né? Eu até gostaria só de colocar, agradeço o vereador André Amaral por todo, né, essa parceria que tem acontecido de uma forma muito grande. Eu não tenho intenção política alguma, a minha intenção é que as coisas aconteçam em prol da pessoa com deficiência. E quando eu estive na ACESA, a Renata falou para mim, ela falou, olha, um vereador que vem bastante aqui e que abraça a causa é o vereador André Amaral. Ele colocou aqui para vocês, né, da questão do meu marido, ele não é nem do mesmo partido, mas eu tô lá, no gabinete dele, projeto de lei, vamos construir, porque justamente a minha intenção não pode ser alguma política, é que as coisas aconteçam. E eu vejo que além do vereador André Amaral, que já vinha com a causa, né, há muito tempo, outros vereadores têm abraçado a causa. Então a gente tem a vereadora Simone Bellini, o vereador Japa, que também tem feito pela causa da pessoa com deficiência, o vereador Mair também faz, né, bastante coisa pela pessoa com deficiência, o professor Marcelo Yoshida. Então, de fato, a gente está aí com um grupo de vereadores que tem esse olhar. Eu sei que cada um acaba ficando mais para o viés, até que ele foi eleito, né, tem um nicho que acaba elegendo. Mas eu fico muito feliz quando a gente tem essa abertura de uma maneira ampla, porque nós temos 17 vereadores e a gente sabe que esses 17 vereadores estão ali realmente com todas essas propostas, a principal de fiscalizar o Poder Executivo, né? Quero agradecer também a presença do Wagner, que está aqui representando a Câmara Municipal e a Rádio de Valinhos, né? Mando um abraço ao presidente. O presidente Franklin também ele abre sempre as portas, ele também é alguém que está sempre engajado ali participando das causas da pessoa com deficiência. Alguém quer se manifestar? Vamos lá? Ai, gente, ela tem que falar, né? Imagina se não. O pai dela é um grande exemplo para todos nós aqui. Obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou Bartira, psicóloga social, servidora pública concursada. Eu gostaria de comentar 3 coisas. Primeiro, parabenizar todos nós. É um avanço muito grande, no meu modo de ver, sou, como tantos colegas, eu sou servidora há 20 anos aqui na cidade. É um avanço muito grande, Cláudia, vice-prefeito, secretário, vereador, servidores. Estarmos juntos, o Conselho, né, com a sua função de democracia participativa, de fazer o controle social do Executivo, está aqui com as lideranças do Legislativo e do Executivo. Em geral, na tradição da política conservadora e às vezes reacionária de Valinhos, quando começam esses eventos, o Poder Executivo vai embora, o prefeito vai embora. E aqui eles estão. Então, eu acho que isso é muito significativo. Eu acho que a gente avança na nossa estima psicossocial, pelo fato de estarmos juntos e está avançando. O vereador André já disse do 1 milhão, né? Eu acho que é isso que nós precisamos. De fato, é simples, a conta não fecha, então precisamos de mais verba, né? E gostaria também de reforçar o aumento de servidoras, né? De servidores nas políticas públicas, no SUS, na educação. É isso que nós precisamos também, essa verba para pagar essas pessoas competentes, né, porque fazem concurso, estão aqui porque fizeram concurso, né, então a gente tem que valorizar e ter claro que a verba também tem que estar não só para o censo, que é a estratégia básica de qualquer política pública, mas a verba tem que ampliar o quadro de profissionais para atender com carinho, com competência as mães, as crianças. E por fim, eu gostaria de reforçar o que foi falado da importância da capacitação.
né, dos servidores, especialmente. Como diz a minha amiga Cleide, a gente tem que cavucar para estudar. E nós temos feito, eu e outros colegas, a gente cavuca grupo de pesquisa na Unicamp, na PUC de São Paulo, para poder melhorar o atendimento às crianças e às famílias. Então, gostaria de reforçar para o Executivo, para o Legislativo, para as colegas, que a gente tem que construir mais pontes entre grupos de pesquisa e serviço público, gente. Não é caro, não onera o poder público, porque a universidade tem interesse de ter as servidoras atendendo a população e vice-versa. Então fica aí essa sugestão e mais uma vez agradecer muito todos vocês, de fato, não estou querendo agradar não, que é raro o Poder Executivo estar aqui, o Legislativo, a OAB, a sociedade civil, as mães. Eu acho que é um avanço, é muito significativo esse encontro de hoje. Parabéns, isso é estima psicossocial. Mais alguém? Clara? Eu quero primeiramente parabenizar, né, o Conselho pela brilhante palestra, a fonoaudióloga aqui, a Luciana, que é da ACES, né? Vamos puxar aqui um pouquinho. Então, parabéns, Cláudia, tudo muito maravilhoso, importante as reflexões trazidas hoje. Aprendi muito com a sua palestra, Lu. Eu sou avó de autista. Eu tenho um neto, que inclusive é a Luciana, que faz atendimento, e eu acompanhei meu filho passar pelas agonias que vocês passam. Meu filho muitas vezes se desesperou e falava: mãe, como vou educar meu menino? Então eu entendo bem. E eu também estou no conselho, como presidente do Conselho da Criança. Então eu queria só abrir um espaçozinho aqui, que posso, né, Cláudia? Amanhã começa a conferência da criança e do adolescente. Então amanhã é a conferência lúdica, ali na FAB. As entidades aqui que estão aqui representadas, se puderem levar seus adolescentes, suas crianças para participar, serão muito bem-vindos. E na quinta-feira teremos a conferência convencional, com a presença das autoridades, com a palestra magna, que será a professora Fabiana Carvalho, da PUC Campinas. E teremos as discussões de grupos à tarde. Então, assim, vai ser um trabalho muito proveitoso. E uma coisa que eu queria dizer: o Conselho da Criança trabalha para a efetivação dos direitos, da criança e do adolescente. E o direito à saúde também precisa ser discutido dentro do Conselho da Criança, não é? Se a criança tem o direito ao atendimento, não é? Então, por que ela não está tendo? E se não está tendo, aonde que está o gargalo, né? Vamos conversar. A gente tem visto ali, na figura do Dr. Argeu, na Secretaria da Assistência, muita abertura para conversar conosco, para nos atender, para ouvir nossas reivindicações. Então vamos aproveitar, né? Que o Dr. Argeu é uma figura ali central, ali, que tem, condições de viabilizar muita coisa para a gente. Então vamos aproveitar que está perto da gente, né? Então, e vamos trabalhar para melhorar Valinhos. Uma coisa que eu não sabia, que eram 30 minutos de atendimento, né? Fiquei surpresa, porque eu me pergunto na precarização do serviço. Eu fico pensando, sabe, doutora Argeu, refletindo sobre a precarização. Então, nós abrimos vagas. O município consegue atender uma necessidade estatística. Eu abri X números de vagas. É o que está acontecendo agora com o chamamento para o serviço de fortalecimento de vínculos, não é? Eu abri número X de vagas na região, a minha região é a região 4. Mas como eu abri? Eu abri da forma adequada, que atende às necessidades, que vai realmente trazer mudança nas bases, que vai realmente atender a criança e o adolescente, não é? Então são reflexões que nós precisamos fazer. As comissões de monitoramento precisam estar atentas para pontuar falhas, né? E apontar os erros e os acertos também, porque os acertos precisam ser mantidos, não é? Mas os erros corrigidos aí.
Então, eu, Cláudia, do Conselho da Criança, estou à disposição, tá? Para atender as demandas, para caminhar junto, vamos estreitar laços. Não falei, mas eu também sou presidente da ACES, que atende crianças e adolescentes. Então, a criança e o adolescente, assim, o nosso carinho, nosso alvo, nossa missão. Uma coisa que eu falo muito lá na ACES, e eu vou falar só um pouquinho, a gente não está falando sobre fome, nem pobreza, nem nada, mas a gente rebate nisso por conta que as mães aqui testemunharam. Elas tiveram que pagar muitos exames, muitos recursos, muitos profissionais, até quando não tem mais recurso, você bate no poder público, né? Mas nenhuma criança deveria ir para a escola com fome. Isso é uma iniquidade. Falei para a Cláudia, eu falo de novo. Nenhuma criança deveria ficar sozinha dentro de casa enquanto os pais estão trabalhando. Isso acontece. Valinhos tem um IDH muito alto, acima de 80, mas existem os bolsões de pobreza. Então eu falo aqui para o doutor Ageu, para o vice-prefeito, para o vereador André Amaral, esses bolsões de pobreza precisam ter um olhar carinhoso, diferenciado, sabe? Mas nem vou falar muito porque hoje é CNPD. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade e fica aqui o convite para vocês participarem da Conferência da Criança também. E, de novo, parabéns, Cláudia. Obrigada, Clara. Eu vejo que a gente está com um time forte de conselheiros, né? O pessoal está se unindo mesmo em prol da população. E esses 2 anos aí de pandemia fez com que a gente pudesse refletir muitas coisas. As reuniões virtuais ajudaram, porque a gente acabou tendo muito mais conselheiros participando e estreitando, né, os nossos laços. Para quem não sabe sobre o Conselho Municipal, metade do Conselho é composto por representantes do Poder Executivo, a outra metade é a sociedade civil. Essa metade da sociedade civil é um trabalho voluntário. A gente não ganha nada para exercer essa função de conselheiro. E com isso acaba que a gente tem, como conselheiro, quem realmente quer exercer esse trabalho voluntário. Mas não necessariamente essa pessoa tem conhecimento do que é a função do conselheiro, o que é a função do conselho, o que de fato ela está ali para fazer. E aí quando a gente fala, eu tenho um conselho que é mais ativo, eu tenho um conselho que é menos ativo, é justamente por conta dessa dificuldade. E aí está tendo um programa que é de formação de conselheiros, a gente já teve um primeiro encontro, terão mais, que está sendo patrocinado pela Século XXI. Então eu acho que isso vai ajudar muito para que cada um reconheça o que eu ali estou fazendo, o que eu posso ajudar a população e de fato representar a sociedade civil como um todo. Então eu vou estar encerrando, vou convidar. Primeiramente, eu quero externar minha eterna gratidão por todos vocês que aqui estão, cada um de vocês. Ciana que aceitou o convite, as mães que puderam vir aqui compartilhar um pouquinho das suas histórias, nosso queridíssimo secretário, Dr. Argeu, por todo o espaço, todo, né? Eu acabo até atormentando, ligo à noite, né? Cobro, muito obrigada. Agradeço toda a sua secretaria, quero agradecer na pessoa da Val, todo o cuidado para que esse café pudesse sair, que a gente sabe que foi uma conquista. Saiu o café, Clara! Então, muito obrigada por isso. A gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir usar a verba que é destinada para o conselho, por conta de questões burocráticas mesmo, né? Então, para nós que estamos do outro lado ali, a gente fica angustiada, que a gente quer que o evento aconteça, a gente quer que tenha um coffee, e aí a gente acaba, né, tendo essas barreiras. Então, minha gratidão, agradeço a toda a sua secretaria por mim, muito obrigada. Major Rocco, que sempre está presente, muito obrigada pelo teu carinho, pelo teu cuidado com a causa. É muito importante tê-lo, ouvi-lo, minha gratidão sempre. Vereador André Amaral, já comentei aqui o quanto tenho de cuidado com a causa, minha gratidão, muito obrigada. O doutor Ulisses Porto, da rádio, advogado querido, que está sempre presente em tudo, fotografando, filmando, minha gratidão. E ele faz parte da comissão da OAB, né, que é Direitos da Pessoa com Deficiência.
Então eu vou convidar o Wagner Alves, que eu quero que ele faça uma mensagem final para a gente encerrar os trabalhos de hoje. E vou convidar a Val para que ela possa entregar uma pequena lembrança para a Luciana, para a Lili, para a Sol. E Ana Paula, eu vou ficar te devendo, que você foi no improviso, mas foi perfeita a sua participação, te devo uma lembrança. Então uma pequena lembrança, se vocês puderem vir aqui. Alcimir, você quer me ajudar? Elas entregarem, por favor.